A gente está aqui hoje para discutir com vocês sobre o PIPA e o SOPA, que são dois projetos de lei que foram amplamente discutidos recentemente na mídia e foram amplamente criticados também. E também do ACTA, que é um tratado que foi acordado entre vários países. E o que tem em comum entre eles é que eles estão tentando resolver um problema que já existe há um bom tempo, que é o combate à pirataria. São medidas que tentam garantir para as grandes produtoras, a meu ver, proteger direito autoral, né? De, por exemplo, filmes, músicas. Aquela coisa de direito autoral mesmo, né? Que tem esse... Porque isso surgiu muito depois que eu Web 2.0, né? Que conteúdo o usuário consegue chegar lá na internet e colocar. A gente tem agora o Facebook, tem o Google, tem o YouTube, em que qualquer usuário da internet consegue publicar conteúdo online. Então, ninguém sabe o que esse pessoal está publicando. Ele pode estar chegando lá a publicar a música de um artista sem a permissão desse artista. E isso assim sempre foi... Isso já virou costume, todo mundo faz agora um videozinho e bota uma música de algum artista conhecido e vai querer publicar. Além das facilidades de publicar, também a gente vê o desenvolvimento da banda larga, que facilita você compartilhar vídeos em alta definição, músicas, enfim. Aí junta todas essas características e acaba atingindo o setor de música, de filme, de livros. Uhum. Aí pronto, a gente tem três acordos. O SOPA, o PIPA e o ACTA. O SOPA e o PIPA são exclusivos dos Estados Unidos, são projetos de lei que visam controlar isso. De que forma? Bom, o SOPA e o PIPA, eles estão tentando fazer com que os grandes sites, que por exemplo o YouTube e Facebook ou qualquer outro, que tenham conteúdos apontando de alguma forma para algum endereço de um conteúdo que já foi identificado como sendo ilegal, por exemplo, conteúdo, sei lá, pornografia infantil, ou então conteúdo não autorizado com músicas que artistas não permitiram, e então eles dão o poder ao governo de poder bloquear o acesso ao site que tem esse endereço apontando para um outro que eles acham que é ilegal. Esse é o PIPA, né? É. Que é pelo DNS lá e consegue... Isso, você pode pedir, através do PIPA você consegue pegar o DNS, que é na verdade uma tabela de endereços. Por exemplo, quando você escreve no site www. alguma coisa, ele pega esse texto que você digitou e vai transformar em IP, que é o que é conhecido pela máquina. Então você pode fazer com que um site ilegal, que você identifique como sendo que está ajudando na pirataria, você pode pegar esse site e remover desse catálogo. Ou seja, as pessoas poderiam depois chegar um dia e digitar www.youtube.com e eles não seriam capazes de acessar o site do YouTube, mesmo o YouTube estando lá. Então, as formas como eles encontraram para combater foi você poder quebrar o DNS, você conseguir, por exemplo, te remover da lista de DNS, que aí ninguém poderia estar apontando para ele, e também também punir esses grandes, né? Por exemplo, seria com esse projeto aprovado, né? Seria capaz, por exemplo, de punir o YouTube ou punir um blog que deixa um espaço lá para qualquer usuário deixar uma mensagem. Mesmo ele não sendo responsável pelo conteúdo, mas ele, segundo a lei, você deu espaço de alguém poder fornecer coisas ilegais ali no plano. Então, o Facebook, o Google e o YouTube, eles acabariam sendo culpados, sendo processados, sendo envolvidos nesse processo, que afinal de contas eles não têm assim, grande culpa do usuário ter feito aquilo, né? Porque hoje funciona dessa forma, né? Se alguém postar, tipo, as empresas como o Google e o YouTube não são responsáveis pelo conteúdo que o usuário posta. Ele que é responsável. Se por acaso, vamos dizer, que eu poste uma música com direitos autorais no YouTube, quem pode ser punido sou eu, não o YouTube. Mas a gravadora tem que se comunicar ao YouTube, ele tem que tirar do ar e tem que tomar devidas providências. Com esses novos acordos, o YouTube e o Google passam a ser responsabilizados e vão responder
pelo que o usuário está fazendo, já que está publicando em um ambiente deles. Agora você imagine com a quantidade de informação que é publicada hoje, como controlar isso, sabe? Por exemplo, o Google teria que contratar pessoas para ficar lendo todos os posts, todos os comentários do YouTube, por exemplo, todo dia, todos os vídeos que são, todos os milhares ou milhões de vídeos que são lançados por dia no YouTube. Imagine o trabalho disso. Imagine se todo comentário ou vídeo que fosse postado no YouTube, ou comentários e atualizações no Facebook, tivesse que passar por autorização antes de ir pro ar. Imagine uma fila que ia se formar para um bando de funcionários que teriam que ser contratados só para ler isso, para poder ficar apagando. É impraticável com a quantidade de volume de dados que é gerada hoje e que vai ser gerada no futuro, que é muito mais. Então, para mim, isso é impraticável, esse tipo de lei. É muito, não é uma lei fora da realidade, é uma lei que para mim, vem de gravadoras que tem um modelo de negócio que, com a mudança do mundo, tornou-se falido. Por exemplo, pode citar, por exemplo, a mudança de modelo de negócio, o Netflix, que ele usa a internet, a grande banda que está aumentando, para transmitir vídeos através de assim, são oficiais, você paga, como se você aluga virtualmente o vídeo. Netflix é aquele que a galera está assistindo seriado direto, paga para assistir seriado. Tem seriado também? Filmes. Você compra um TV digital da vida, você, eu quero assistir isso agora. Você tem a programação disponível. Aí você pode pagar por mês, tem uns planos. Pagar por mês, você tem direito a qualquer filme? Não qualquer filme, mas assim, por exemplo, a vantagem do Netflix é a comodidade de você, por exemplo, saiu um filme recentemente, em pouco tempo ele está disponível no Netflix para você. Você não precisa, você tem a comodidade, você já recebe ele com as legendas de várias línguas, ele dublado, ou seja, você não, o problema às vezes de você fazer um download na internet de algum conteúdo assim é porque às vezes você não tem toda essa facilidade. Então, muitas vezes o que o usuário quer no final é a facilidade. Então, ele está disposto a pagar para ter esse tipo de comodidade, entendeu? Eu quero chegar em casa do trabalho, estou cansado, eu não quero ter que me preocupar em ver conteúdo na internet, eu posso simplesmente assistir na televisão. Então, essas empresas elas poderiam evoluir para esse tipo de tecnologia também. Se adaptar, né? Se adaptar ao novo ambiente que Ao meu tem ponto isso. de E vista. outro exemplo tem o iTunes, né? Porque Steve Jobs criou um ambiente que incentiva a galera a comprar música. Porque é um preço barato, um preço justo, porque você paga $1 ou $2 por música, não pelo CD. Acaba sendo mais viável. Você, na mesma hora, você baixa a música direto da internet, começa a escutar, e você tem que se preocupar com baixar música, baixar um servidor, um programa peer-to-peer. Isso. Então, ou seja, ele soube criar um modelo de negócio para seguir isso. Baixa também. E acabou incentivando o mercado de música que estava caído, né, com a pirataria de CD, dessas coisas, que aí acabou, vamos dizer, reerguendo o mercado, né? Outro detalhe é porque, por exemplo, o Sopa e o Pipa, eles estão tentando resolver um problema que da forma errada, no fundo das contas. Porque, por exemplo, mesmo que eles bloqueiem o DNS, você conseguiria acessar os mesmos sites através do IP. Tipo, as pessoas iam encontrar formas de se comunicar e as pessoas iam criar uma forma de... Isso também ia derrubar o site, eu acho, também, porque não é todo mundo que vai conseguir saber que dá para acessar pelo IP. Não, tudo vai bem. diminuir muito. Não, exatamente. Acesso, Ele vai dificultar de toda forma, vai causar prejuízo, mas você vê que essas leis, no fundo, elas só são criadas porque os sites legais, normalmente, eles estão sendo hospedados em países diferentes dos Estados Unidos. Porque tem a lei restrita e tudo mais, então essas leis que eles tentam fazer, eles não podem afetar sites que estão fora do país. O que eles podem fazer então? Tem o ACTA, né? Então, o ACTA, que é o outro que a gente ainda não falou. Vai falar aqui em breve. Mas então, a única medida que eles conseguem enviar, já que eu não consigo afetar aqueles sites que estão fora do meu domínio, que é o meu país, o que eu posso fazer é tentar pegar essa população aqui do meu país e impedir que elas tenham acesso a um conteúdo que está fora, entendeu? Aí você acaba tendo que ter essas medidas radicais que claramente não vai dar certo. Que isso é tolher a liberdade de expressão, né? Que é até o que a China faz, bloquear hoje em dia o Google é uma atitude condenada. Sim. E os Estados Unidos, que visa tanto essa questão, Você já com viu aquele site Great Firewall China? Não. É um site que mostra, se tu entrar aí tu vai ver. Ele mostra uma lista de sites bloqueados. Da Na China. Aqui, por exemplo, é um site bloqueado. Google, tem lá um monte de site que é bloqueado, um monte. O cara olha assim, caramba, todo site que eu entro aí todo dia tá lá. Na China não pode, simplesmente não pode. Proibido. Agora o grande problema é que a gente fala de soco e pipa, que são leis americanas, mas por que ainda preocupado com isso? Porque
Estados Unidos agora O no centro da internet. tecnologia é Estados Unidos. Então, qualquer lei local, mesmo que seja americana, local, vai afetar o mundo todo. É uma completa revolução mundial, assim, porque a internet quebra barreiras, sabe? A internet mostra o mundo como um só. Eu posso ligar o Skype aqui e falar com o cara na China agora, na Rússia. Ou seja, mas como se tu fosse tudo um país, com várias línguas diferentes. A internet une o mundo. Ou seja, uma lei num país está afetando diretamente todos os outros usuários no mundo de internet. Isso mostra como a internet derruba barreiras e como as leis têm que ser atualizadas, ser repensadas, como os governos e as populações têm que ser repensadas, porque a internet chegou e mudou tudo. Pronto, esse ponto aí que você falou, da internet mudar tudo, ela muda também de forma positiva, certo? Não, muda com certeza. Por exemplo, projetos como Khan Academy, toda a educação pela internet hoje em dia, aqueles cursos do Coursera, do Udacity mesmo. Rapaz, muito massa aquilo Não, ali. o próprio Wikipedia, enfim, a gente consegue ver claramente que o conteúdo que é compartilhado, em grande parte, ele é construtivo, é uma coisa que vai ajudar outras pessoas. Assim, a gente não pode simplesmente desconsiderar toda a parte boa de toda essa interação que existe hoje em prol de direitos autorais de poucos, entendeu? Eu sei que causa prejuízo, eu sei que muita gente acaba perdendo emprego por causa disso, mas é mais uma questão de a grande maioria está fazendo uma coisa boa. Uma pequena minoria está tirando proveito da pirataria. Então, por que a gente não tenta combater essa pequena minoria ao invés de tentar combater todo mundo, entendeu? Botar todo mundo como se assumir que todos agora são culpados, você agora tem que provar a sua inocência. Isso é que está errado. A gente não tem que assumir isso da população. Isso é verdade. Para mim, o que é muito fácil assim, de ser compartilhado, ao ponto de ser quase inviável de ser batido, é porque, para mim, o modelo de negócio em si tem que mudar mesmo. Não adianta remar contra a maré, sabe? Uma hora, as empresas têm que se reinventar, têm que botar um modelo de negócio que o usuário tem que pagar de alguma forma. Realmente, parece que seja viável. Por exemplo, o Netflix, o Steam também. Eu mesmo, raramente eu comprava jogos, mas pelo Steam eu passei a comprar jogo, porque tem vantagem na plataforma. O que ela oferece de bom, de atualização, de servidores, muda o paradigma. É outro modelo de negócio que me fez ver valor em comprar um jogo. Outro problema grande desses tratados é a questão assim, da violência que eles estão aplicando na questão de lei, na questão legal, porque não há nenhum direito de defesa. Automaticamente o YouTube, se alguma gravadora ou alguma fazer a denúncia contra o YouTube, automaticamente ele é culpado, ele não tem o direito. Postou lá, ele não tem como se defender ou tentar passar a responsabilidade para o usuário. Não, a questão é a seguinte. A própria lei, ela já assume que, ok, se houver alguma suspeita, eu já posso cancelar e aplicar toda a brutalidade, que é o que essa lei faz, em cima desses sites que eu acho que são culpados. Mas ele já garante, eu não é uma suspeita, ou seja, eu posso estar errado. Então, caso um site se prejudique, por exemplo, o Facebook, um dia alguém puxou alguma coisa e ele foi fora do ar. Se o Facebook ficar fora do ar, muito dinheiro que sai perdendo, entendeu? Então ele consegue provar a inocência dele. Eu sou inocente, eu quero meu endereço de volta. Mas ele também quer ser indenizado, certo? Porque você não quer saber. E ele não vai ter o direito porque a lei já garante que o governo pode errar. Esse é o problema. Ele força ele dá um poder muito grande ao governo e ainda admite suas falhas. Ou seja, é uma coisa assim completamente surrealista, não tem como aceitar isso. Não por isso que o Google e outras empresas se revoltaram, Pois né? esses projetos já foram parados no Congresso americano. Aqui não acabou a bateria. Foram parados no Congresso americano, mas assim, com grande pressão, tanto de usuários como de grandes empresas, né? Como Google, Facebook. Então houve uma grande movimentação que acabou tornando inviável a aprovação desse projeto, né? Você tem grandes aí, gigantes que estão fazendo dinheiro muito popular hoje contra uma lei dessa. É muito difícil ganhar deles, a verdade é essa, né? Imagina só de um lado, Facebook, Google. Agora, em compensação do outro lado, grandes gravadoras, grandes estúdios de cinema, ou seja, é uma briga de grandes, só que é uma briga de grandes novos que estão conquistando gente a todo dia e uma briga de grandes velhos, arcaicos com modelo de negócio antigo. Então,
a tendência é ganhar a maré atual. Mas bem que tem o ACTA aí, que está sendo assinado por muitos países, Sim, o ACTA. que é um tratado internacional para que os países façam com que os países tenham leis que protejam os direitos autorais, e estão muitos países assinando. Agora, eu não sei, porque como não é uma lei, talvez seja um acordo muito político e não vá para a prática, fique muito na... É muito em político projeto, e teria que cada país estabelecer em si suas leis internas. Não, mas O eles, Brasil- ao assinar um tratado, tipo, eles vão ter o compromisso de fazer alguma coisa, mas aí... Mas tem como ser mais brando, tem como ser mais não aplicado. As O soluções Brasil- não vão ser padrão, assim. Pode ser que um país trate de uma forma, outro de outra. Eu acho que, de certa forma, o ACTA, mesmo sendo mais global, é uma coisa mais branda. Ele não vai conseguir ser tão agressivo quanto o PIPA e o ACTA. Depende das leis que foram geradas a partir do PIPA e ACTA. o Porque a gente não sabe, eu não sei exatamente o escopo do ACTA, por exemplo. Ele define que tem que se implantar leis com tal coisa. O ACTA, se eu não me engano, ele envolve até pirataria de, não só da internet, mas pirataria, por exemplo, de produtos. Como, tipo um camelô na rua. Isso, de produto, Mas como é que ele vai atacar isso? Não, aí teria uma lei direcionada para Cada cada país. setor, né? Teria a lei direcionada para pirataria de conteúdo, de direito autoral de música, de vídeo, teria outra lei de pirataria de, sei lá, de um smartphone, de fabricação de dispositivos, enfim. Esse acto é uma lei mais geral em relação à pirataria, Mais não é bem abstrata, né? destinada lá somente à pirataria no Digital. contexto digital, no contexto de internet. Esse SOP e o PIPA já são projetos mais direcionados à internet. E só um detalhe, esse sopa e pipa, assim, eles foi pego tão mal pela população, assim, a galera reagiu de uma forma tão agressiva contra essas leis, claro, porque elas são muito intrusivas. E hoje em dia, assim, basicamente, se algum senador, alguém que tentar voltar com essa história, querer mexer com o sopa, o sopa e o pipa, ele já vai pegar mal para ele, para a imagem dele, porque já foi altamente negado. O que pode surgir, então a gente pode se despreocupar em relação a isso, eles não vão voltar, mas dessa forma, mas pode ser que outras leis sejam geradas a partir delas, ou similares, que a gente precisa ficar atento para não permitir que esse tipo de coisa aconteça também. Eu acho muito provável que, do jeito que foi projetado o PIPA e o SOPA, não vai voltar. Mas a pressão dos grandes estúdios, dos grandes que eram a favor desses projetos, eles vão criar outros mecanismos, vão tentar fazer outro projeto. Essa briga vai continuar, ela não parou de jeito nenhum. Essa galera não investe em marketing para fazer o modelo de negócio direito. Eles têm que se reinventar. A grande dificuldade é ter que reinventar coisas. Por exemplo, você já construiu todo um castelo, toda uma fortaleza em torno de uma ideia, e você percebeu agora que aquela ideia não está mais rendendo, ou seja, você vai ter que desmontar aquela sua fortaleza e criar uma nova. Isso não é um passo assim, que qualquer empresa consegue tomar. E tipo, essas indústrias elas querem resgatar o que elas já têm. Ela tem o fator competitivo delas, eu já tenho toda essa arquitetura aqui pronta, e eu sou muito bom nisso, mas infelizmente esse modelo agora já não é mais rentável. Então a gente tem que tentar, mesmo sendo uma atitude meio agressiva, eles têm que tentar inovar. Existem maneiras de você ganhar dinheiro com a internet, como a gente já viu, o iTunes foi um bom exemplo, de conseguiu até melhorar a casa de vendas em relação à música, do que E só a música também, Depois passa para vídeos, né, filmes. Pronto, mas eu estou, porque realmente Pronto, software é uma coisa o tempo todo craqueada, burlada. E a questão é um caso que software é vendido, e é muito mais vendido do que E você vê a ideia também do preço ser baixo e a quantidade de vendas alta. Então ele ganha aí, né? O desenvolvedor vai ganhar na quantidade e não no preço. Né? Não é só que tem tanta gente programando para iPhone, para dispositivos móveis. Então, porque o que os usuários querem é a comodidade, eles não querem estar preocupados em entrar em um site. Não querem comprar um CD na loja. Ele pode estar ali no celular dele, gostei disso aqui, experimentou, pronto, comprei, pronto, não tem que fazer E mais até mesmo nada. depois desse, eu não sei quando foi que surgiu o Groove Shark, mas é um site, né, de música que a qualquer momento você consegue escutar música. E ele está, se não me engano, dentro da lei. Ele está, porque tem uma brecha lá na lei que ele consegue se manter. Ou seja, o pessoal sempre vai achar uma forma de querer driblar isso. Não querer dificultar. Mas eu acho que vai piorar as coisas, vai deixar as coisas até mais por baixo.
vai ficar ainda mais difícil de controlar isso. E a gente vê que a internet, assim, ela É corre muito paradigma. mais rápido É. do que leis, né? Por exemplo, pode mudar a internet daqui para 5 anos, ser um negócio totalmente diferente, e aí o cara vai mudar a legislação toda de novo. Que leva, Você vê que é um que negócio- pode levar 5 anos, É. só isso. Você vê que são duas coisas que não conseguem correr assim em paralelo, né? Pronto, você citaram um bom exemplo que foi da Apple Store. A Apple Store foi, eu acho que, uma das primeiras a reinventar o modelo de negócio, visando já um mundo novo, um mundo com a internet que a gente tem hoje. Isso logo depois do Napster, né? Porque o Napster já sofreu isso, o Napster foi muito atacado na época pelas gravadoras, tudo, né? Mas depois do Napster, o Napster semeou aquela ideia de compartilhamento e surgiu Casar, tudinho mais, aí surgiu um monte de aplicação em grande escala e aí passou a ser inevitável isso aí. Não adianta mais jogar carga no Napster que já tem um monte igual a ele. Agora imagina só a internet com essas leis aprovadas. Realmente, o Google, que é uma ferramenta universal acima de tudo, eu acho que o Google, o YouTube, ter esse direito vetado de publicar conteúdo ou de permitir que seus usuários publiquem conteúdo, realmente, eu acho que o prejuízo acabaria sendo maior. Com certeza. Questão cultural até, porque isso modificou a cultura das pessoas, questão de pesquisa, ambiente de trabalho, utilizam essas ferramentas. O Wikipedia é outra ferramenta gigantesca de acessar conteúdo que estudantes usam e que realmente vai estar em favor de uma minoria contra uma maioria. Então, a maneira como eu vejo é como se a gente já tivesse passado ou estivesse passando por uma evolução na forma como a gente lida agora com música, com filmes e com esse tipo de mídia. Isso é um retrocesso. Então, é como se a gente já estivesse passando por uma revolução, e agora esses grandes impérios aí estão tentando fazer a gente voltar atrás porque eles não querem, eles estão perdendo dinheiro com isso. E não dá pra simplesmente aceitar que o modelo antigo era melhor do que o modelo atual, não tem como. Continue aí. Só uma coisa. Isso. Tu parou de gravar já? Não gravei não, tá com 22 minutos. Tu não gravou? Tá com 22 minutos aberto. Sim. Foi ver só o tempo. Ah, sim. Tá. E uma coisa interessante é que vocês comentaram a comodidade do usuário, né? O que ele quer é em casa lá, apertar um botão e baixar o filme dele. Só que às vezes vamos dizer que esteja lá disponibilizado por R$10. R$10 pode não ser muito, entendeu? Mas a questão da barreira de 1 centavo, por exemplo, de 0 a 1 centavo tem um custo muito grande, porque 0 é clicar um botão e baixar. 1 centavo você tem que ter um meio de pagamento, você, por exemplo, tem que ou ir numa loja para poder comprar, só o fato de você sair já é muito mais caro do que 1 centavo. Ou seja, tem essa barreira assim que separa o zero, o nada do pagar qualquer coisa, mesmo que seja muito pouco. Só que hoje em dia, pela internet, está sendo muito mais cômodo. Hoje em dia, se você tiver PayPal com cartão de crédito, por exemplo, você pode dar um clique lá e comprar. Então, essa barreira do centavo também diminui com a internet. E aí, R$10 pode estar um R$10 hoje muito mais barato do que R$10 antigamente. Que antes você tinha que ir na loja comprar o CD. Hoje em dia, você pode entrar eu posso entrar no Steam, eu tenho um cartão de crédito, pretendo fazer PayPal, posso entrar no Steam, clicar que eu estou a fim de comprar um jogo, vou lá e compro. Comodidade, sem ter que... Para mim é até mais cômodo do que baixar o jogo, procurar pirata, porque eu vou ter 1000 vantagens com ele no Steam e não é tão caro assim. E até se fosse o mesmo preço, você até poderia querer pagar e pegar logo na hora na internet do que você ter o CD físico. Se você CD. tivesse o CD, eu não Isso quero aqui, CD, velho. eu quero comodidade dentro do Há site. quanto tempo eu não uso isso aqui? Né? Nunca mais usei CD. Se arrancasse o CD aqui do meu computador, não ia a menor falta. Por isso que, por exemplo, quando eu vi esse mesmo versão aqui com Blu-ray, não me interessei nada, porque eu sabia que nem DVD nem CD eu uso mais. Então o Blu-ray para mim é a tecnologia que avança no caminho que estava, CD, DVD, Blu-ray, mas o mundo está em outro caminho. Por isso que o Blu-ray está sendo a mesma coisa que foi o DVD na época. Então, uma coisa interessante, quem é a favor desses contratos? É a Disney, a Universal, Paramount, Sony e a Warner Bros. São os O que a principais. gente vê é setor de filme. Exatamente isso, filme e música, ou seja, quem é a favor é aquele que está perdendo, quem é contra é aquele que está ganhando. Quem é contra? Google, Facebook, Wikipedia, Craigslist, WordPress. Praticamente. É um mundo novo, e aqui é um mundo antigo. É aquela... Está um choque e botaram novamente uma lei no meio para realizar
a briga. Aqui diz que a Casa Branca não vai assinar porque é como. Cessa o direito de expressão dos cidadãos. Assim, de certa forma eu sou a favor desse controle. Eu sou a favor de um controle de realmente haver esse respeito com o artista. Isso sem dúvida é importante. E do direito intelectual. A gente não está questionando isso. A questão é, no caso, Não, eu sei, você está questionando, eu estou dizendo que eu acho. Pô, meu irmão, o cara também corta o cara. Eu acho que é importante isso. Agora tem que ser feito de forma inteligente, não de forma. Bruto vai ter que repetir. Não, besteira. Você depois corta. Tá só lá o gap assim no meio. Pô, não, né? Então, realmente, dá dessa forma que vai chegar de uma forma tão brusca e tentar resolver a coisa. Tem que ser mais inteligente. É complicada a situação, tem que proteger o direito que tem, mas a forma que foi proposta foi muito invasiva, assim, ela, além de proteger o direito, ela cortou um monte de coisa. Eu acho que tem até que ser uma coisa gradativa, não dar um salto tão grande. Começar a responsabilizar com pouquíssima coisa o YouTube e o Facebook e o Google. Talvez seria uma lei que daria um avanço nessa questão de proteção dos direitos autorais. Esses grandões se seriam mais responsabilizados, mas não seria uma coisa tão grande como esse tipo de tratado que viola direitos autorais. Então eu acho que talvez uma abordagem mais lenta, ou outras abordagens mais inteligentes, só menos. Só abrindo um parênteses aqui. De forma similar, nos Estados Unidos, por exemplo, uma empresa que imprimia, por exemplo, imagens para colocar em bolo, certo? Em algum momento ela foi processada por estar imprimindo, sei lá, porque como era bolo, era aniversário de criança e não sei o que, às vezes imprimiu o quê? Um Mickey, alguma coisa que era protegido por direito autoral. Aí eles perceberam, é muito complicado tendo que ficar toda hora vendo se a imagem é protegida ou não. Você só vai poder agora vai poder imprimir esse bolo aqui, com essas imagens aqui, que são as que eu fiz, ou seja, a própria empresa já deixou de permitir a personalização como elas tinham antes, para oferecer um conjunto de imagens que a pessoa teria que se satisfazer com alguma delas. Ou seja, é exatamente isso que vai acontecer iria acontecer com a internet. As pessoas iam ter que se limitar ao universo das coisas que são passivas. Por exemplo, esse negócio do Mickey, você imprimir um bolo, sei lá, uma etiqueta de caderno com um bonequinho do Mickey. O que tem que ser visto também é que ele tá fazendo a propaganda da Disney ali quando tá botando a imagem. Eu posso desenhar bem e desenhar um Mickey, eu não posso desenhar um Mickey porque tem direito autoral. Tem toda essa jogada, assim, que o cara, ele não tá ganhando dinheiro em cima do Mickey, na verdade ele tá também fazendo uma propaganda da Disney. A Disney pode aproveitar aquilo para vender outros produtos. Ele tá divulgando a Disney. Isso. O que é que tem tão ruim assim? Então, porque eles não conseguem ver a oportunidade que isso tem para a própria imagem da Disney. Eles poderiam aproveitar isso em prol de benefício próprio, mas aí eles veem com isso é negativo, está protegido, você não pode fazer isso, e acabam vetando coisas que poderiam ser muito legais. Que, por exemplo, uma pessoa poderia fazer um desenho do Mickey muito interessante, que poderia até, sei lá, ajudar a fazer algum novo filme, enfim, assim, a pessoa conseguir ver um valor ali associado. Bom, depois de toda essa discussão aqui, o que é que a gente conclui? É necessário algum tipo de proteção à propriedade intelectual, pois a propriedade existe, empresas ganham dinheiro em cima dela, empresas gastam muito dinheiro fazendo filme, fazendo música, e isso tem que ter um retorno, certo? Através de novos modelos de negócio, mas é necessário um tipo de proteção a isso. Mas a gente conclui aqui que não da forma que está sendo proposta com o SOPA, o PIPA e o ACTA, pois são, como a gente viu aqui, são leis e projetos muito invasivos e que estão chegando a suprimir a liberdade de expressão. Toda aquela internet, com todos os seus benefícios, vai sair prejudicada com esse tipo de lei. E a gente não merece ser prejudicado, a prosperidade do mundo com a internet não merece ser prejudicada com esse tipo de lei.